Senhor Deus que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Glória a Deus, que Deus venha falar com você através desta mensagem que Ele deu a mim já há um tempo, e eu gosto muito de meditar nesta passagem do Jardim do Éden, em específico este momento tão especial que havia entre Deus e o homem. Nesse texto nós podemos ver claramente que Deus, à tardinha, se propunha a vir passear no jardim, a conversar com o homem, a se relacionar com o homem, a saber, numa atitude de quem está querendo dizer: eu me importo com você, eu me preocupo com você, vamos conversar, vamos dialogar. Havia um diálogo direto com o homem neste momento, nesta época, pois não havia pecado ainda, o homem não havia pecado, o homem não havia cometido o pecado da desobediência. Havia um relacionamento. Esse relacionamento ele foi poldado exatamente aqui neste versículo 8, quando, como era de costume, Deus descer para conversar com o homem, de repente já não achavam mais o homem. Claro, na sua onisciência, claro, na sua onipresença, Deus sabia o que havia acontecido, mas Deus não quer lidar com robôs, Deus não quer lidar com marionetes, com fantoches. Ele sabia, mas queria dar a oportunidade do homem se confessar, do homem se revelar, do homem reconhecer o seu fracasso e o seu erro. Então Deus pergunta: Adão, aonde estás? E logo Deus ouve a voz de Adão: Senhor, eu estou escondido porque eu estou nu. E Deus falou: mas Adão, quem te disse que tu estás nu? E vem todo o desenrolar da história do pecado original, na verdade, que você já conhece, onde ficou o homem, acabou dizendo a Deus o que havia acontecido, e Deus, consequentemente, o expulsou do jardim do Éden. E o homem começou a sua jornada a peregrinar pelo caminho que ele mesmo escolheu, né? Mas não é esse o enfoque da mensagem. O enfoque da mensagem é justamente neste relacionamento. Você já parou, meu querido, minha querida, já parou para pensar o quanto era interessante este relacionamento de Deus com o homem? O Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, todos os dias descia e queria se relacionar com os seres humanos, comigo e com você. Era muito interessante. O pouco que a gente se propõe a estar na presença de Deus hoje, o pouco que nós nos colocamos na presença de Deus hoje, querendo ouvi-lo, querendo buscá-lo, já é gostoso, não é verdade? Quem nunca sentiu a presença de Deus, quem nunca se sentiu envolvido pela presença majestosa de Deus? Se você ainda não sentiu, vale a pena você buscar esta presença, vale a pena você ter essa experiência. Só quem viveu é que sabe dizer como que é gostoso. E olha que esta presença que nós sentimos ainda é meio abstrata. Eu digo abstrata porque, se comparando na verdade com o relacionamento que Adão e que Eva tinham com Deus quando eles viviam no jardim do Éden. Ora, meu querido e minha querida, quantas vezes na jornada da minha vida até aqui eu já almejei tanto ouvir a voz de Deus claramente falando comigo. Eu imagino que você já tenha tido esta necessidade também. É muito bom ouvir a voz de Deus através dos seus profetas, dos seus servos, dos seus vasos de honra. É muito gostoso. Mas, meu irmão, minha irmã, nada se compara. Eu imagino ouvir a voz de Deus de uma forma audível do próprio Deus. Como deveria ser lindo esta voz, como deveria ser consolador esta voz. É mais ou menos o momento, imagino eu, de um
filho que há muito tempo não ouve o seu pai, porque o seu papai está de viagem, e quando o seu papai chega, oh, que alegria, que prazer estar ali ao redor do papai, conversando com o papai, dialogando com o papai, sentindo o seu toque, sentindo o respirar de suas narinas, não é verdade? O seu cheiro, ouvindo a sua voz, os seus conselhos, as suas risadas. Que maravilha, não é verdade? Nós, quando éramos criança, nós vivíamos e vivemos uma situação, um relacionamento desse. Talvez você diga, não vivi, porque eu tive um pai ausente, eu nunca vivi. Mas você sentiu a mesma coisa quando, por exemplo, você sentiu falta em algum momento da sua mãe e logo a sua mãe chegou. Enfim, eu estou querendo dizer que como é bom nós estarmos perto de pessoas queridas e ouvir a sua voz. E era mais ou menos este sentimento, era mais ou menos este momento que Adão e Eva viviam. Mas infelizmente o homem se afastou da proposta inicial de Deus para a sua vida. O homem abandonou os projetos iniciais de Deus para a sua vida e optou e escolheu seguir caminhos contrários à vontade de Deus. Que tristeza, que tristeza. Mas, meu querido, minha querida, Deus, Ele sempre se pôs num relacionamento com o homem de forma a facilitar este relacionamento. Mesmo quando o ser humano muitas vezes tentou se afastar desse relacionamento, mesmo quando o ser humano muitas vezes tentou abolir este relacionamento, Deus sempre optou por estar próximo e facilitar e aproximar este relacionamento. O Jardim do Éden não existe mais. O Jardim do Éden foi destruído. Deus o escondeu. Ninguém sabe. Existem suposições de estar na região da Mesopotâmia, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, mas não se tem certeza. São apenas conjecturas. O jardim físico não existe mais, mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido e minha querida. Esta mensagem tem esta proposta e este propósito. O Senhor quer ter novamente um relacionamento comigo e com você. Da mesma forma, com a mesma intimidade, com os mesmos detalhes que ele tinha lá com Adão e com Eva. O Senhor está novamente a nos convidar a estar no jardim dele mesmo, no jardim de Deus, no Éden de Deus. Já não mais o Éden físico, pois este, como disse, não existe mais. Mas eu estou dizendo de um jardim de comunhão, um jardim de comunhão, um jardim de intimidade com Deus, de troca, de palavras carinhosas, de necessidades expostas ali e a certeza de sair desse momento e desse relacionamento transformado. O que é estar no jardim de Deus? Estar no jardim de Deus é se esquecer das pressões sofridas durante o dia. Estar no jardim de Deus é viver a provisão de Deus, embora não a enxergando com os olhos naturais. Estar no jardim de Deus é olhar para o hoje como o único momento de vida e como única oportunidade de amar. Estar no jardim de Deus é sentir o som do ar entrando e saindo das narinas do próprio Deus, quando este se aproxima todo dia para dialogar com o que ele chama de a coroa da criação. Estar no jardim de Deus é a despeito de tudo, seja qual for as circunstâncias que nos cercam, seja qual for o abismo que esteja à nossa frente, seja qual for o desafio. Estar no jardim de Deus é olhar para o caráter de um Deus imutável que tem transpassado os tempos e as eras sendo o mesmo. Desta forma todo medo vai embora, desta forma renasce a esperança de que o amanhã poderá ser melhor, desta forma os perigos se tornam apenas instrumentos
instigadores de adrenalina, apenas uma química que mexe com os neurônios. O jardim de Deus, meu querido e minha querida, é um símbolo de amor, harmonia, é símbolo de beleza, mas não uma beleza distorcida, porque as coisas deste mundo caído são tão desordenadas, tão sujas, que o menos feio se destaca de um montão de coisas feias, e para nossa mente e olhos são como uma beleza destoante dos desajustes morais. Agora, quando falamos da beleza do jardim de Deus, essa sim é uma beleza mais bela que a maior beleza já vista pelos nossos olhos. Talvez isso não cause impacto nenhum a muitas pessoas, justamente pelo fato dos olhos dela não terem visto uma beleza que as deixasse paralisada, extasiada. A beleza do jardim de Deus trata-se da beleza pura, de um ambiente de harmonia e comunhão. O jardim de Deus é símbolo de paz, a paz que não se reivindica, porque é abundante, a paz que rejuvenesce, porque já não se tem com que se preocupar, a paz que tranquiliza, porque não há violência, a paz que nós não conhecemos, porque vivemos e queremos viver em um mundo caído e desajustado, e insistimos em andar como andam os que são deste mundo, e então não conhecemos a paz, muito embora a desejemos desesperadamente. O jardim de Deus é símbolo de relacionamento com o eu, com o próximo, com o próprio Deus. Sim, pois era assim. Na virada do dia vinha Deus procurar conversar com o homem. O próprio Deus se relacionando com o homem. O jardim de Deus é símbolo de justiça, visto que a desobediência é punida com a pior punição que se possa existir, pois falo da exclusão do contato com o autor da vida, e portanto não há mais vida. E se não há vida, há morte. Se a morte já não é o jardim de Deus, é medo, é angústia, é solidão, é miséria. De fato, o Éden já não existe mais fisicamente. O homem desprezou a grande oportunidade de viver eternamente neste paraíso. No entanto, Deus nos convida a habitar em seu jardim secreto, onde não se vê com olhos naturais, onde não habita o pecado, apenas pecadores despojados de seus pecados, onde a humanidade se despoja de toda a desumanidade, de forma que ela se veja como apenas humana, pura e dependente do Criador. Deus nos convida a deixarmos de lado nossos encantamentos com o mundo caído e, numa atitude espiritual, morramos para o tal, de maneira que voltemos a viver como nascidos de novo da água e do Espírito, e assim, desta forma, nascido novamente, temos acesso ao jardim secreto de Deus. Deus quer ter relacionamento com você. Deus quer ter novamente intimidade com você. O que você tem deixado afetar esta intimidade? O que você tem escolhido de forma que tem desprezado o que Deus tem preparado para ti? Meu querido, minha querida, eu não sei que caminho você tomou, não sei que direção a sua vida foi levada, mas neste momento Deus está fazendo um convite a você. Neste momento Deus está convidando você, exatamente, Deus está lhe convidando a voltar aos seus braços. Deus está lhe convidando a voltar ao seu jardim. Deus está lhe convidando a ter novamente a intimidade que outrora você tinha. Deus precisa de você. Deus precisa te usar. Deus precisa transformar a sua vida. Se deixe invadir pela presença de Deus. Se deixe invadir pelo amor de Cristo Jesus. E tudo aquilo que você tem escolhido, que tem te afastado dos propósitos e caminhos do Senhor, eu quero te convidar a abrir mão e a voltar novamente ao jardim eterno de Deus, o jardim de comunhão, o jardim de intimidade. E aí, meu querido, eu digo a você, você verá coisas maravilhosas acontecendo em sua vida.
Você verá novamente os sonhos de Deus ressuscitando dentro de você. Você verá a sua tão almejada bênção nas tuas mãos novamente. É tempo de voltar ao Senhor. É tempo de voltar à intimidade com Cristo. É tempo de voltar ao altar de Deus. É tempo de reconciliação. É tempo de você se entregar totalmente ao próprio Deus. Deus quer te usar, meu querido. Os sonhos dele, os propósitos dele para a tua vida não morreram, ainda estão de pé. Deus precisa